Ele deixou entre nós um Consolador, amém? E obviamente o tema da mensagem de hoje é Consolador. E eu gostaria que vocês, antes de começar com a mensagem, eu gostaria que nós orássemos, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem total liberdade nesse lugar. Liberdade para transformar, liberdade para quebrantar, e realmente liberdade, Senhor, para mudar a direção. Continue em nosso meio e realmente faça a Tua vontade. Não permita, Senhor, com que o Teu culto seja atrapalhado. Não permita, Senhor, com que a entrega seja realmente atrapalhada. Que realmente o Senhor seja o centro de tudo. Espírito Santo, cessa todo e qualquer empecilho, bloqueio, seja mental, psicológico, ou seja realmente preocupações. Em nome de Jesus, o Senhor, como nosso Consolador, continue aqui em nosso meio e tem total liberdade para mudar nossa mente, para abrir o nosso ouvido e para realmente entrar em nossos corações com a mensagem. Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor através da minha vida, e que o Senhor traga realmente transformação sobre este povo, em nome de Jesus. Amém? Shalom, povo de Deus. Deixa eu virar aqui, que o Bruno já vai vir por causa do chiado no microfone. Obrigado. Deus é bom, gente. Abre sua Bíblia aí comigo primeiro em João. Não primeiro João, tá? Primeiramente, capítulo de João. Livro de João, capítulo 16, versículo 14. Acabamos de ler, né? Por favor. Não estava aí, né? Verso, perdão, 14, 16. Essa versão tá: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Aqui é muito claro, óbvio que algumas versões pode estar escrito auxiliador, consolador, ajudador, mas o bem da verdade é que ele está deixando muito claro que ele já deixou o Espírito Santo para sempre com a gente, como nosso ajudador, auxiliador, como nosso consolador. O que me leva a pensar que eu vou falar sobre algo que é interessante, que a gente precisa trazer um novo senso de caminhada com Deus. Está na hora da gente começar realmente, para aqueles que ainda não aprenderam, realmente começar a caminhar com Deus de uma forma diferente. Caminhar com Deus é muito mais profundo do que simplesmente vir no culto no domingo. É muito mais profundo do que fazer uma oração em casa ou ter um momento de leitura. Caminhar com Deus é realmente diferente. É entender que temos um consolador, um auxiliador, um ajudador. Mas quando a gente olha para essas palavras, a nossa cabeça já vai direto em pensar que Ele está ali pronto, disposto, disponível para realizar os nossos desejos. E não é assim que funciona. E hoje eu quero realmente falar aqui sobre o valor que é caminhar com o Senhor. É muito mais valioso do que qualquer coisa que Ele pode nos dar. Embora seja algo difícil de pensar, porque precisamos de coisas. Não tem como vivermos em uma terra onde tudo é físico e a gente acabar olhando para isso e não desejar ou não precisar dessas coisas. É óbvio que precisamos. Só que quando a gente quando entendermos que vale muito mais caminhar com o Consolador, caminhar com o abençoador, do que ficar procurando suas bênçãos, a nossa oração muda, nosso posicionamento muda, a nossa postura perante o Senhor muda, a nossa expectativa diante de um culto, uma reunião como essa muda, porque entendemos que caminhamos com um Deus que é completamente diferente de tudo. Caminhamos com um Deus que Ele não é um gênio da lâmpada mágica, que não é um ser onde eu chego com a minha lista de supermercado trazendo para Ele todos os meus pedidos. A gente precisa mudar o nosso relacionamento com o Senhor. Precisamos ter, para quem não tem, um relacionamento com o Senhor. Atos, capítulo 2, versículo 2. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Diz o seguinte: de repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando, muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados.
Aqui eu já quero começar dizendo e abrindo um parênteses que não é sobre performance, mas é sobre a presença de Deus. A presença revela a bondade de Deus. E durante a mensagem, o discorrer dessa mensagem, você vai entender o porquê que a presença de Deus revela a bondade de Deus. Não faz sentido a presença de Deus sem ter a bondade de Deus. Mas aí o que é caminhar com Deus? Vamos começar a entrar nesse assunto. Eu acredito que hoje você precisa sair daqui com a decisão de caminhar com Deus, ou realmente intrigado por até hoje não ter caminhado com Deus da forma que deveria. Porque realmente a gente precisa de uma mudança de direção, uma mudança de posicionamento e de mentalidade. A maioria das pessoas buscam a Deus por aquilo que Ele pode dar. Um emprego novo, um documento, uma casa, um carro. E infelizmente isso acaba sendo a essência da nossa busca. Só que o bem da verdade é que a gente precisa buscar o Senhor por aquilo que Ele realmente é. A nossa busca precisa ser uma busca legítima. É óbvio que é legítimo também buscar o Senhor e pedir para Ele que Ele nos ajude com um trabalho, com uma oportunidade, com um documento, ou com qualquer outra coisa que outras pessoas não nos podem ajudar. É bom, é importante ter esse apoio nele. Mas a nossa busca, o nosso relacionamento, o nosso contato com Ele não pode ser por conta dessas coisas. A gente precisa entender que sempre tem algo muito mais importante que Ele pode nos dar e Ele já nos deixou, que é o Consolador. Ele já nos deixou esse presente, que é o presente mais importante que nós temos. É a própria presença de Deus. Eu já falei aqui para vocês que existem muitas religiões boas por aí. E vigia no corte aí, varão. Existem muitas religiões boas. Porém, nenhuma delas tem Deus. A presença de Deus. Existem religiões que têm serviço, atos de serviço, que é muito bom. Mas a presença de Deus nós temos, nós carregamos. E isso a gente precisa valorizar de uma forma diferente. Temos o hábito de valorizar o pastor, valorizar o templo, valorizar o ambiente, valorizar o ar-condicionado. E às vezes a gente não valoriza a presença de Deus da mesma forma. E isso precisa ser muito mais profundo e muito mais realmente entregue. A nossa entrega precisa ser muito mais para dar este valor ao Senhor, porque Ele merece esse valor. Quando você entende esse princípio, tudo vai mudar na sua vida. A sua oração vai ter uma nova direção. A sua busca, a sua expectativa, tudo vai mudar. Porque nós entendemos realmente que temos um Consolador. E eu quero entrar num primeiro ponto, que significa palavra mais Espírito. E eu vou explicar um pouquinho mais para vocês esse primeiro ponto aqui de Pentecostes. Para quem não sabe, é uma celebração. Pentecostes não é uma celebração judaica, é uma celebração bíblica. Nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, obviamente. E isso vai realmente mudar um pouco da nossa mentalidade. Porque ali no cenáculo, em Atos 2, onde cantamos sobre Atos 2, lemos agora Atos 2, ali que a igreja nasceu, basicamente. Ali que o Senhor apresentou o Espírito Santo para o povo. E foi interessante porque a expectativa naquele dia era estranha, porque eles olhavam para o passado, eles olhavam para a morte de Cristo, eles estavam tristes com aquilo que havia acontecido. Só que mostrou que aquilo que aconteceu no passado não ficou no passado. Está disponível para nós ainda hoje. Aquilo que aconteceu em Atos 2 vai servir para nós todos os dias. Só que a gente precisa vivenciar a presença de Deus todos os dias. Eu quero mostrar para você, falando sobre a questão de palavra mais Espírito, que é o primeiro ponto aqui. Existe uma história que acredito que a maior parte das pessoas aqui conheçam, que é a história de Moisés, quando ele vai receber as tábuas da lei. Todo mundo conhece? Amém. Eu não vou entrar muito no detalhe para não ter muito tempo aqui, mas para entender o Pentecoste cristão, precisamos também entender o Pentecoste judaico. São dois momentos diferentes. Quando Moisés vai lá no Monte Sinai para receber as tábuas da lei pela primeira vez, ele recebe as tábuas da lei e a partir dali celebra-se o Pentecoste judaico, porque para eles Pentecoste é o momento em que a palavra de Deus chega até a terra. Então ali é o primeiro Pentecoste. Todos os anos o povo judeu celebra essa festa, que é a festa de Pentecoste, voltada, focada na palavra de Deus. Porém, para nós cristãos, a festa de Pentecoste é o tempo onde que o Espírito Santo pairou sobre o povo, mudou a mente do povo, realmente começou a usar o povo de uma forma diferente, batizou pessoas em novas línguas e realmente houve um mover de Deus diferente na terra. Naquele monte onde Moisés subiu, teve trovões, relâmpagos, densas trevas, ele realmente não conseguia ver nada, coisas voando e tal, barulho. E eu conversei
anteontem, com um dos guias turísticos que levou a gente até Israel. E eu perguntei para ele, falei para ele, me fala uma curiosidade que falam sobre Pentecoste aí, né? Porque foi recente a festa, então. E aí ele me falou que os judeus acreditam, né? Como a cultura hebraica, é muito na questão do passa-parola, né? Boca a boca. O vô que ouviu tal coisa de um rabino, que ouviu de outro, que ouviu de outro. E eles contam que a celebração de Pentecoste para ele era que muitas pessoas viam que bolas de fogo escreveram nas pedras, nas tábuas da lei, as leis de Moisés, né? As leis que nós conhecemos como as leis de Moisés, ou os 10 mandamentos, enfim. E é interessante que ali para eles é uma festa onde eles celebram uma tábua de madeira, uma tábua de pedra. E naquele monte, algo extraordinário aconteceu, não tem como a gente negar. Só que a gente precisa focar que 1.500 anos depois, mais ou menos, foi onde aconteceu Atos 2, que é onde, enquanto os judeus do lado de fora celebravam essa tábua, os cristãos do lado de dentro de uma casa, no andar de cima de uma casa, recebiam o Espírito Santo e realmente sentiam e tinham uma experiência atual com Deus. E a gente precisa viver isso e entender isso, porque ali tinha um grupo reunido, em um lugar chamado cenáculo, e eles estavam reunidos em um só propósito. E nós aqui deveríamos estar unidos em um só propósito, que é a busca da presença de Deus. Se nós estivermos aqui e não estiver no mesmo propósito, que é a busca da presença de Deus, é inútil estarmos neste lugar. Acaba sendo em vão estarmos nesse lugar. Pastor, como assim? Então é melhor eu ficar em casa? Não é esse o sentido. Mas é melhor você ajustar a rota, porque às vezes você está vindo aqui e só está perdendo tempo. Porque você não veio para encontrar o Senhor. Às vezes você veio para encontrar um amigo. Às vezes você veio para ficar para almoço. Às vezes você veio, enfim. Mas a essência da coisa é estarmos aqui para buscarmos a presença de Deus. Amém? Mas pastor, eu posso fazer isso da minha casa. É óbvio que você pode. Mas a partir do momento que nós entendemos que somos parte de um corpo, nós, como membros do corpo, precisamos estar presentes com o corpo. Para juntos buscarmos a Deus. Atos 2, versículo 3 e 4, continua dizendo o seguinte: então, todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalhavam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. O cenáculo foi basicamente o novo Sinai. Eu comecei falando do Sinai, presta atenção para não ficar confuso, mas foi basicamente o novo Sinai. Foi uma representação do que aconteceu no Sinai. No Sinai teve bolas de fogo, no cenáculo teve línguas de fogo, no Sinai teve uma pessoa que teve a presença de Deus, que no caso foi Moisés, no cenáculo tiveram pessoas que estavam presentes, que sentiram a presença de Deus. Então, o Senhor realmente ele vem nos mostrando exemplos de coisas que podem já acontecer. E a gente precisa ficar atentos com tudo isso, porque no cenáculo, Deus deu o Espírito Santo para o povo. E a gente, com o passar do tempo, acaba menosprezando a presença do Espírito Santo. A gente acaba passando batido por alguém, por um ser que é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma coisa, uma fumaça, ou um ser espiritual que a gente não tem contato. A Bíblia conta e aponta o Espírito Santo como uma pessoa. Ou seja, nós temos e podemos ter contato com essa pessoa. Nós temos sim que caminhar como se essa pessoa estivesse ao nosso lado todos os dias. Existe um pastor chamado Judá Bertelli. Quem já ouviu falar dele? Judá Bertelli. Ele é uma bênção. Ele é engraçado, porque do nada ele manda beijo para o Espírito Santo. Ele fala, o Espírito Santo aqui, ó. Ele manda beijo. Na casa dele, sempre tem uma cadeira a mais na mesa de jantar para o Espírito Santo. A gente olhando de fora vai falar, esse cara é louco. Ele abre a porta para o Espírito Santo entrar no carro. Mas ele tem uma sensibilidade tão diferente. Eu quero um dia trazer ele aqui. Ele tem uma sensibilidade muito diferente com Deus. Ele realmente é como se ele visse o tempo inteiro o Espírito Santo. E eu acredito que sim. Acredito que ele possa ter essa sensação de ter o Espírito Santo, ou até mesmo ter visões do Espírito Santo. Mas o mais incrível é a forma que ele cuida da presença do Espírito Santo, que isso tem muito a ensinar a nós. Ele realmente acorda, ele fala, a primeira coisa que ele fala, bom dia, Espírito Santo. Obrigado por estar comigo, Espírito Santo. Coisas que às vezes a gente passa desapercebido. Eu faço o Mateus orar todos os dias para ir para a escola e eu falo para ele, eu conduzo a oraçãozinha dele, né, tanto eu quanto a pastora, e a gente fala, obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor continua comigo.
Porque para que ele já tenha dentro dele a sensação, o entendimento de que ele tem uma pessoa com ele. E eu conduzo a oração dele para que ele fale: Espírito Santo, que o Senhor me livre de todo mal, que no momento de medo o Senhor me traga coragem. Para ele entender que esse é o Consolador. Ele é o Consolador. Às vezes a gente se apoia em qualquer outro tipo de Consolador, menos no verdadeiro Consolador. O meu Consolador é meu amigo, é meu cônjuge, é meu chefe, é um governo. Mas o Espírito Santo, que é o verdadeiro Consolador, acaba sendo segunda, terceira, quarta opção. Se a gente lembra dele. Jeremias 31, versículo 33 diz: quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles, eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor dos Exércitos, que está falando. A gente precisa encontrar um equilíbrio. Porque o povo judeu é muito focado na palavra. E o povo pentecostal é muito focado no espírito, na oração. E precisa existir o equilíbrio. Existem aquelas pessoas que são focadas somente na palavra. Eu já ouvi pessoas falarem, até pastores falarem, que não é tão chegado na oração, mas é extremamente chegado na palavra. Já ouvi pastores falarem o contrário, que não é tão chegado na palavra, mas é extremamente chegado na oração. Mas nós precisamos encontrar esse equilíbrio. Porque sim, a palavra de Deus caminha junto com a oração. E a oração caminha junto com a palavra. A gente precisa entender que isso precisa caminhar junto. Em Pentecostes nos ensina que esses dois caminham juntos. Porque enquanto o povo está celebrando a chegada da palavra, existe um outro povo que está celebrando a chegada do Espírito. Por isso que é tão importante, durante o período do culto, nós criamos, obviamente essa criação, essa liturgia de culto foi criada pelo homem. A Bíblia não ensina que a gente tem que fazer primeiro o louvor, depois a palavra, depois dízimo e oferta. Não existe essa ordem cronológica de culto. Foi criação nossa, criado pelos homens. Porém, essa ordem é tão importante quanto simplesmente estarmos orando e chegar à presença de Deus. Porque é durante a ordem no templo, é durante a presença, a organização do templo que a presença de Deus vem. Então a gente precisa valorizar a organização do culto. É óbvio que hoje acabou sendo um culto mais extenso, a gente não tem o hábito de fazer 4 louvores, 5, mas o culto do dia de hoje era realmente a preparação do altar para a presença de Deus, para que o Espírito Santo viesse sobre a igreja e trouxesse esse impacto diferente. Mas a gente precisa entender que a palavra de Deus, sem o Espírito Santo, às vezes fica pesada. Se você for ler a palavra de Deus, sem pedir para que o Espírito Santo traga revelação, ou traga um direcionamento, vai ficar estranho. Vai ser só uma história. Talvez você não vai entender nada, você vai ler e vai precisar reler porque não entendeu. A mesma coisa serve também para palavras, ou para o Espírito Santo sem a palavra. Eu já presenciei pessoas que chegam para mandar um eis que te digo e falam uma coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Só que o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo nunca vai anular a palavra de Deus. Ou nunca vai usar uma pessoa para profetizar algo contra a palavra de Deus. Por isso que é importante ter o Espírito e é importante ter a palavra. Amém? Vocês estão me acompanhando? E eu quero agora entrar no ambiente que para mim é o importante. A palavra mais o Espírito, ela transforma qualquer caos em ordem. É a palavra de Deus, mas o Espírito de Deus transforma qualquer problema, qualquer bagunça em ordem. E assim como foi na criação da terra. A Bíblia fala que o Espírito pairava sobre a face do abismo, né? não tinha forma, era vazia a terra. E quando chegou a presença de Deus, trouxe ordem ao caos que estava. E da mesma forma acontece na nossa vida. Às vezes a nossa vida pode estar um caos, o casamento está um caos, o ministério, o trabalho, a vida na Europa, qualquer outra coisa está um caos. Mas quando chega a presença de Deus com a palavra, tudo que era caos traz ordem, traz uma diferença, traz uma mudança de direção. Mas nós precisamos caminhar juntos, a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo. A gente precisa entender que isso é a lei do reino. Onde entra a palavra de Deus e onde entra o Espírito Santo, existe transformação. Por isso que é inadmissível, quando nós estamos em um ambiente como esse, sairmos exatamente da mesma forma que entramos. Significa que a palavra não entrou, significa que não sentimos o Espírito Santo e estivemos aqui somente de presença física. A nossa mente, o nosso espírito estava em qualquer outro ambiente. Então a gente precisa estar aqui em totalidade, presentes no presente. A gente precisa entender que quando entrar a palavra, a
partir do dia de hoje, entendam que entrou a palavra, entrou o Espírito, o teu casamento pode ser restaurado. Os teus sonhos, os teus projetos que talvez ficaram na gaveta por muito tempo, pode sim ser restaurado. Aquele pecado que te assola, aquele vício maldito que você não consegue largar, você consegue sim ter autoridade para largar, porque você tem o Espírito Santo e a palavra de Deus que te respalda para isso. E aqui eu já entro no segundo ponto. Ali a Bíblia fala sobre um vento que veio na vertical, não foi um vento horizontal. E às vezes eu gosto de falar que a Bíblia ela é muito, os detalhes da Bíblia é o que enriquece a mensagem. Porque existem coisas que a gente lê na Bíblia que passa desapercebido, que parece que é só para encher, né? Só para ter mais páginas, só para dar mais cansaço. E não tem nada a ver. Tudo ali tem significado. Não sei vocês, mas eu era o tipo de pessoa que pulava o primeiro capítulo inteiro de Mateus. Mas alguém já fez isso? Por causa da genealogia? Vigia, viu? É importante, é tão importante quanto. Porque é difícil ler a genealogia. Chega uma hora que você já nem sabe quem era filho de quem, já estou perdido. Porém, ela é importante, existe a sua importância. E aqui é importante a gente entender que o vento ele veio na vertical e não na horizontal. Por quê? O vento na horizontal não resolve nada. E aqui eu vou entrar num detalhe para te fazer entender onde eu quero chegar. A Bíblia diz que veio do céu um som como de vento impetuoso, né? Então veio do céu, ou seja, é um vento realmente que vem na vertical. E é importante a gente perceber, porque aqueles ventos na horizontal é aquele vento que balança a árvore, é o vento, é aquela brisa que você sente. Que aquela brisa, nesse dia de calor, te traz alívio, mas não cessa o problema do calor. Justo? A mesma coisa serve para esses ventos na horizontal que a gente vive procurando. Uma filosofia, uma autoajuda, uma terapia. Eu não sou contra, eu faço terapia inclusive. Só que essas coisas trazem alívio, não preenchem os vazios. A única coisa que preenche o vazio é o vento que vem do alto. Não adianta buscarmos externamente coisas que preenchem o vazio, sendo que a única coisa que é capaz de preencher os nossos vazios é o Espírito Santo de Deus que vem direto do Pai. Amém? Obviamente existem outras religiões, outras doutrinas que cada um tem a sua visão, cada um tem a sua forma de pensar, porém, essas coisas podem até trazer alívio. Eu conheço pessoas que vão em outras religiões, que vivem, praticam, aplicam, se sentem aliviadas, mas continuam vazias. Porque o único que é capaz de preencher todo e qualquer vazio é o Espírito Santo de Deus. E é através do Consolador que nós temos esse preenchimento interno que nos falta muitas vezes. Quantas vezes vocês já ouviram história de pessoas que tinham de tudo? Tinha nome, tinha dinheiro, talvez era uma pessoa relevante e foi lá e se matou porque sabe lá o Deus o motivo. Talvez essa pessoa sentia um vazio profundo. Talvez essa pessoa tinha alívios momentâneos, através de amigos, através de droga, através de qualquer outra coisa, mas não tinha a resolução do problema. Não tinha como preencher o vazio. Continuava vazia. Continuava buscando lugares para sanar o problema que nem sabia qual que era o problema. Às vezes buscava em relacionamentos, em pessoas. Só que quando a gente entende que a importância desse vento do alto, a gente para de culpar as pessoas, a gente para de culpar o chefe, culpar o cônjuge, culpar o amigo, porque a gente percebe que nada muda. Isso não muda. O que muda realmente é entendermos que o que transforma a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Vocês estão comigo? Só que óbvio que nada disso é errado. Não é errado você buscar um alívio momentâneo. Não é errado você buscar um conselho de um amigo. Você ter um tempo de conversa para aliviar o estresse. Você sair para correr de kart com os amigos, como a gente já fez aqui na igreja. Não é errado, nada disso. Porém, a gente precisa entender que isso em si mesmo não vai preencher os vazios. Nenhum vento horizontal é capaz disso, amém? A gente precisa entender que existem muitos casamentos, muitos ministérios, muitas pessoas, no modo geral, que vivem respirando por aparelho. Porque estão levando a vida cristã, estão levando a vida com Deus como uma visitação. Né? Se der, eu passo lá na igreja, se der, eu me organizo com a igreja, se der, eu faço uma oração aqui. Só que essa visitação não preenche vazio. O que preenche vazio é convidarmos o Senhor para fazer morada dentro de nós.
Muitas pessoas com o tempo foram perdendo o entusiasmo da vida, foi perdendo fôlego de vida. Talvez criou projetos, criou sonhos e foi perdendo o ânimo de viver, foi perdendo a paixão da vida. Existem pessoas que perderam a paixão da vida. Existem pessoas que eu conheço até, que talvez não tão próximas, mas que eu já vi, que um dia tinha um brilho no olho e hoje já não tem mais. Foi perdendo a essência da vida. Isso significa que a pessoa perdeu o Espírito Santo? Não necessariamente. Mas talvez deixou de ver o Espírito Santo como a única fonte que preenche vazios. A gente precisa entender que existem coisas que a gente vai tentar resolver na horizontal, só que vai só nos dar mais cansaço. Por mais esforço que a gente faça, por mais métodos, por mais técnicas que a gente tenha, existem coisas que somente o poder que vem do alto pode ser resolvido. Só com o poder do alto a gente consegue resolver. Existem problemas aqui na Terra que somente com o poder do alto a gente consegue resolver. E quando a gente começar a parar de culpar as pessoas, as circunstâncias, as situações, o governo, qualquer outra coisa, automaticamente a gente dá abertura para que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós. Enquanto a gente vive nessa busca para trazer um alívio, e essa busca parece que o resultado final é encontrar um culpado, automaticamente o Espírito Santo sai de jogo, sai de cena, porque a gente começa a buscar se mexer com a força do nosso braço. E aí é onde a gente começa a dizer: Deus, por que a minha vida está assim? Por que parece que nada dá certo? Por que parece que nada flui? Por que parece que está tudo travado? Só que quando a gente começa a entender que nada, as circunstâncias não podem mudar o relacionamento que eu tenho com Deus, ou o problema externo não pode mudar o meu relacionamento com Deus, automaticamente a minha mensagem, o meu porquê muda. E aí eu paro de ficar perguntando para Deus o porquê disso, o porquê daquilo, e começo a falar: Deus, só o Senhor pode mudar isso. Só o Senhor na minha vida. Se não fosse o Senhor na minha vida, eu não aguentaria. Porque a gente começa a entender que as coisas são irrelevantes, mas a presença do Senhor é o mais importante que tem. A gente precisa viver isso de uma forma realmente clara. É óbvio que se você quiser, o Senhor ele vai realizar sim desejos e sonhos, mas a partir do momento que a gente demonstra para Ele que nós só estamos buscando realizações, Ele meio que tira um pouco o pé, porque Ele sabe que você está indo em direção a um abismo, e esse abismo, uma vez que você entra, não tem mais como sair. É um abismo que realmente te leva à ruína e te leva realmente a um distanciamento de Deus. A gente precisa começar a colocar Deus no lugar de Deus realmente, entender que Ele é o nosso Deus. A partir do momento que dizemos que Ele é o nosso Deus, que Ele nos deu um Consolador, que o Espírito Santo de Deus está sobre nós, a gente vai já viver satisfeitos com muitas coisas. Entenda que viver satisfeito não é viver acomodado, mas é viver reconhecendo que tudo aquilo que o Senhor nos deu já é muito bom. A vida é a primeira coisa que o Senhor nos deu que já é muito bom. E quantas vezes a gente acorda e talvez nem agradece o Senhor pela vida. Talvez nem agradece o Senhor pela oportunidade de ter o que comer, de ter uma casa para dormir. A gente precisa já começar a entender que o nosso Consolador, Ele está ali, mas não é para só sanar um problema ou nos dar um direcionamento. Ele também está ali para receber um agradecimento. Ele também está ali para ser reconhecido por tudo que Ele faz. Só que aí eu quero entrar no terceiro ponto, que diz que a plenitude, ela vem depois do quebrantamento. É muito bom a gente se sentir pleno, né, completo, inteiro. Só que normalmente isso acontece depois de um quebrantamento. Depois de nós sermos talvez até quebrados por Deus. Eu sei que o sentido do quebrantamento não é só esse, mas até mesmo quebrados por Deus. Aqui entra até uma parte, eu volto de novo na parte de Moisés. Abre esse parênteses comigo para você não ficar voado, mas é um conceito interessante que eu, falando com aquele guia turístico lá de Israel, e ele me falou que tem um conceito, essa segunda ida de Moisés para buscar as tábuas da lei. E óbvio que a parte cultural também é muito importante, porque a parte cultural nos traz o sentido que talvez a gente perdeu no meio do caminho, por só focar, talvez, na leitura básica ali. E ele fala que, para ver plenitude, você tem que ter o quebrantamento. A segunda ida de Moisés veio justamente depois
desse quebrantamento. Porque quando ele vai pela primeira vez, ele está descendo. E pensa vocês comigo. A gente preparou o ambiente, preparou o altar, foi lá, buscou a resposta que toda a igreja estava precisando. Eu fui lá falar com Deus, busquei a resposta que todo mundo aqui estava precisando. Quando eu estou chegando aqui, estou entrando no templo, vocês estão aqui com um bezerro de ouro aqui em cima, adorando esse bezerro de ouro. É óbvio que a gente, como ser humano, vai ficar estressado. Fala, poxa, eu passei 40 dias lá com Deus, sofrendo, porque a presença de Deus deve ser bastante densa, porque nós somos seres humanos e a presença dele é fantástica. E ele ficou ali, orando e buscando, tentando a presença de Deus, e automaticamente, quando ele recebe o povo, simplesmente não está nem aí. Eu sempre fui o cara que, quando eu olhei essa mensagem, eu falava, esse Moisés, ele é desequilibradinho, né? Então ele chega lá e joga a tábua da lei, só que eu faria o mesmo, com certeza. Só que o bem da verdade é que ali o Senhor levou ele para ter esse quebrantamento, porque depois desse quebrantamento viria a plenitude de Deus. Aí vem o segundo encontro dele com Deus. E quando ele sobe pela segunda vez, algo muda na vida dele. Algo muda de uma forma que ele chega ali com mais humildade, ele chega com mais quebrantamento, ele chega com menos soberba, ele entende realmente que Deus é muito maior do que ele. Porque se você for ler a história de Moisés, chega um certo ponto que ele se sente realmente um pouco maior, né? Um pouco... Pensa você comigo, no meio de 3 milhões de pessoas, Deus só fala com um. Chega uma hora que esse cara, ele vai voar, né? Ele vai se sentir E ele chega nesse momento. E aí, obviamente, o Senhor leva ele para ver como as pessoas reagem, justamente para ele ter esse quebrantamento. Justamente para entender quão difícil é carregar um povo. Porque o Senhor, infelizmente, Ele conhece o nosso lado ruim e o nosso lado bom. A partir do momento que você usa esse argumento de o Senhor conhece o meu coração, toma muito cuidado. Porque é muito difícil esse argumento. Porque se Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua parte podre. E eu falo a tua, começando da minha. Porque eu também tenho. Então a gente precisa vigiar. E aí nessa segunda subida de Moisés, ele realmente pediu para ver a glória de Deus. O que foi muito doido da parte dele. Porque ver a glória de Deus, basicamente em poucas palavras, significa pedir para ser morto. E aí Deus fala, você não pode ver minha glória. E ele basicamente fala, Deus, você não está entendendo. Não tem problema se eu morrer, eu só quero ver o Senhor. Não tem problema se eu não alcançar meus objetivos, eu só quero a tua presença. A gente, com o tempo, foi perdendo essa essência de querer a presença de Deus e foi buscando muito mais a presença das coisas, a presença de ter coisas. Só que aí eu entro num paralelo dessa história, fecha parênteses, na segunda subida de Moisés, e entra comigo no paralelo de Jesus aqui já na terra com a gente. Ele veio pela primeira vez e ele também foi rejeitado na primeira vez. Então pensa, Moisés subiu com a primeira tábua e foi rejeitado. Jesus, quando ele chegou pela primeira vez, também foi rejeitado. Basicamente, o Senhor já vinha nos mostrando o caminho, né, desde Moisés. As tábuas, elas foram quebradas. Os discípulos, eles se sentiam destruídos depois que Jesus morreu. Eles ficaram com medo, eles se esconderam, né? Quando a gente fala de Atos 2, eles estão escondidos no cenáculo. Não é que eles se reuniram ali felizes para fazer uma festa. Mas foi exatamente nesse lugar de quebrantamento que veio o Pentecoste. Por isso que eu falei que é importante a gente entender que é do quebrantamento que vem a plenitude. Que foi nesse lugar de quebrantamento que a Pentecoste chegou. É interessante que se você for ler e entender a história, você vai ver que Pedro, ele sobe no lugar mais alto ali, ele começa a pregar para 3.000 pessoas, ou melhor, para mais pessoas, e 3.000 pessoas se convertem. Ele é tomado por uma coragem que ele não tinha, porque pouco tempo atrás ele tinha negado Jesus. Com medo de ser julgado como Jesus, com medo de ser morto como Jesus. Mas é interessante que Pentecoste nos traz essa coragem. Pentecoste nos traz essa mudança de vida. Pentecoste nos traz essa mudança de posicionamento. Por isso que a gente precisa entender que a presença do Senhor, a presença do Consolador, o Pentecoste, traz essa mudança de mentalidade. Porque Pedro, pouco tempo atrás, estava negando a Cristo, e pouco tempo depois, com a presença do Espírito Santo, ele foi tomado por uma coragem profunda, que ele não estava nem aí para nada e nem ninguém, ele queria pregar para todo mundo. Ele queria fazer com que as pessoas conhecessem o mesmo Cristo que ele havia negado. Então, Pentecoste, ele vai sim, tem que sim trazer transformação para a nossa vida. Talvez você não vai sair daqui sapateando e rodopiando, mas você vai sair daqui transformado em nome de Jesus, amém? Você vai sair daqui com uma mentalidade nova. Porque realmente é isso que é a conversão, é isso que é a transformação, é isso que Pentecoste nos traz. Porque realmente esse quebrantamento vem através do Espírito Santo. Fecha parênteses, de Moisés e de Jesus.
Estou falando assim mais para os homens, tá, gente? Agora pensa comigo, Davi. Todo mundo conhece Davi? Os homens estão aí? Esquece os outros dois por enquanto. O foco em Davi agora. É rapidinho só para vocês entenderem uma questão que talvez essa pergunta não era só minha, mas por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Quem conhece a história de Davi sabe que na história dele tem adultério, na história dele tem homicídio, ele foi um péssimo pai, enfim, tem um péssimo pai não, mas teve umas falhas com o pai. Então a história dele é uma história estranha. Como é que Deus olha para esse cara e fala, esse cara é um homem segundo o meu coração? É doido. Só que aí é que está. O que fazia Davi diferente não era a ausência de pecados, porque pecados todos nós temos, mas o que fazia Davi diferente era o quebrantamento, era o arrependimento, era a qualidade do quebrantamento, do arrependimento daquele homem. A grande questão é que nós às vezes estamos aqui e o nosso quebrantamento é momentâneo, é no momento do louvor, é no momento que tem uma bateria, no momento que dá um arrepio. O nosso quebrantamento às vezes nem é genuíno. Às vezes a gente vai pedir perdão para Deus. Quando Davi errava, se você for ler a história, ele chegava para falar com o Senhor, ele não chegava na defensiva, ou ele não chegava com orgulho, ou colocando a culpa em alguém, como a gente tem o hábito de fazer. Quando a gente vai pedir perdão para Deus, a gente fala, Deus, eu pequei porque aquele lá fez isso, eu pequei porque outra pessoa fez aquilo. Nunca a gente assume a responsabilidade para si. A gente precisa entender que a grande questão é como nós nos quebrantamos diante do Senhor. Como nos arrependemos perante o Senhor. E isso muda completamente a presença de Deus. Isso traz a presença de Deus de uma forma diferente. Ele se quebrantava e Deus olhava para ele e falava, esse homem é segundo o meu coração. E isso a gente já precisa entender. O Pentecoste também precisa trazer um senso de quebrantamento diferente. A gente precisa se arrepender de uma forma diferente. Arrependimento não é remorso. Remorso é aquele pedido de perdão que a gente pede quando a gente percebe que fez alguma coisa errada. Quando o homem percebe que vai fazer um elogio, faz o elogio tudo errado. Aí o elogio acaba ficando pior do que era melhor não ter falado nada. Aí você pede perdão, mas é muito mais pelo remorso. Não porque você entendeu que falou errado. Normalmente os nossos pedidos de perdão para o Senhor acabam sendo por remorso. Não por entendimento do pecado. Deus, Ele não espera a perfeição de ninguém. Ele não espera a minha e a tua perfeição. Mas Ele espera um quebrantamento. Ele espera uma intenção de ser cada vez mais parecido com Deus. É isso que Ele espera de nós. Pentecoste vem com a missão de trazer uma transformação da nossa mente a um ponto de entendermos que nós vamos sim errar, mas entender que a gente vai falar, Deus, me ajuda. E se nós errarmos, vamos dizer, Senhor, eu errei, não me abandona. Porque nós entendemos que nós temos um Consolador e que nós precisamos dessa transformação todo dia. Todos nós tivemos e temos diariamente uma segunda chance. Todos os dias que acordamos, nós temos uma segunda chance. A gente tem o hábito de falar que só se vive uma vez, mas só se morre uma vez. Viver, a gente vive todos os dias. E todos os dias nós temos uma segunda chance de realmente agradar ao Senhor, da forma que se deve, da forma que Ele merece. E talvez hoje você veio aqui, você está quebrado, você está quebrantado realmente, talvez você está machucado. Não necessariamente por conta de um pecado, mas às vezes por conta de um projeto, talvez por conta de um sonho, ou talvez porque você almejou, idealizou uma vida chegando aqui e essa vida não está acontecendo. A grande questão é que o Espírito Santo, Ele diz para você hoje que não é o teu fim. Esse quebrantamento, essa linha de chegada, ou melhor, essa linha final que você chegou, esse fundo de poço talvez que você chegou, é o tempo do quebrantamento para que o Senhor te levante para uma segunda chance. Só que nós precisamos olhar para o Senhor e pedir essa segunda chance. Ele não vai te tirar a força desse buraco. Ele não vai te tirar a força desse problema. A gente precisa entender que a glória do Senhor se revela com a sua bondade. E Ele tem prazer em mostrar a glória dEle para nós. E aqui eu entro no quarto ponto, que é realmente a glória de Deus se revela na bondade. Moisés, ele pede o impossível. Homens, volta para Moisés, por favor. Depois de toda aquela jornada que ele passou, ele falou, Deus, se revela para mim. Eu preciso que o Senhor se revele para mim. Em Êxodo 33, 18 a 19, diz o seguinte. Aí Moisés suplicou, por favor, deixe que eu veja a tua glória. E Deus respondeu, eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor e terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu desejar. Moisés pediu a glória de Deus.
Só que Deus apresenta a sua bondade. Dessa vez já não tem trovão, não tem relâmpago, não tem densas trevas. O Senhor apresenta a sua bondade. Deus disse, eu vou mostrar minha glória, passando na fenda de uma rocha para você. Saindo do Sinai, a gente vai para o Sermão do Monte. Todo mundo conhece, deixa lá Moisés de novo e volta para Jesus no Sermão do Monte. Mateus 5, versículo 16, olha como Jesus, faz muito sentido o que Jesus faz, o que acontece no Sermão do Monte, né? É um outro monte, é um outro encontro, mas é o mesmo Deus. Jesus diz o seguinte, assim também a luz de vocês deve brilhar para que outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Olha a conexão interessante, talvez para quem não entendeu. No Sinai, a glória de Deus se revela na bondade de Deus. No monte das bem-aventuranças, ou no monte do Sermão do Monte, a glória de Deus se revela na bondade que nós, em unidade, fazemos perante as obras que realizamos com as pessoas. Então Deus, Ele nos mostra que eu vou fazer você sentir a minha glória através da minha bondade. Ele faz isso com Moisés, deixando de exemplo para nós o que nós temos que fazer para que as pessoas sintam o Espírito Santo. O que nós temos que fazer? É bondade, é exercer a bondade com o próximo, é ser bondoso com o próximo. Isso é uma regra que nós precisamos fazer. A glória de Deus se revela nas boas obras que fazemos perante os homens. O que Moisés viu no monte é o que o mundo precisa ver em mim e você. É a nossa bondade. Realmente algo diferente. Quando uma pessoa está no vale, essa pessoa precisa ver a nossa bondade. Quando a pessoa está no meio de um problema, ou no meio de um caos, essa pessoa precisa ver a nossa bondade. Porque automaticamente elas veem um consolador. É a nossa oportunidade de falar de Deus. É a nossa oportunidade de mostrar esse consolador. Só que a gente precisa entender que o Espírito Santo carrega um sinal verdadeiro. Se você tiver uma experiência espiritual, uma experiência com o Espírito Santo, e essa experiência não produziu bondade, o Espírito Santo não estava lá. Não faz sentido termos uma experiência com o Espírito Santo e não ter produzido bondade. Por exemplo, se alguém veio e profetizou algo sobre a tua vida, mas esse algo era para causar uma contenda, uma fofoca, não tem Espírito Santo, não faz sentido. Às vezes você está falando, não, mas quem é que tem audácia de vir falar algo? Às vezes tem. Às vezes tem pessoas que vêm na intenção, o Senhor às vezes revelou o pecado, a pessoa vai, desce até o marido do lado da esposa e fala, eu estou te vendo com amante. Aquela profecia que poderia ser para uma libertação, traz um caos muito maior. Ele poderia tirar essa pessoa de lado e mostrar o que o Espírito Santo mostrava. Só que aí a gente percebe que não existe o Espírito Santo ali. Existe uma vontade de mostrar poder. Ou seja, se alguém ficou 3 horas no monte orando, ficou lá em oração, quando desceu do monte, foi sair do estacionamento do monte, levou uma fechada, já fica irritado, não teve Espírito Santo naquele momento de oração. Não faz sentido, porque realmente o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, precisa produzir bondade dentro de nós. Por isso que eu volto a dizer que talvez o que a gente acha que sente aqui, a maior parte das vezes é um arrepio. É uma sensação de presença, nem sempre é a presença de Deus. Porque às vezes a gente vê atos que deveriam ser de bondade, mas acaba sendo de ruindade. Não só no ato, mas às vezes no pensamento, às vezes numa fala agressiva. Isso é a ausência do Espírito Santo, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Quando Jesus recebeu o Espírito Santo, o que ele foi fazer? O próprio Jesus. Ele foi curar os enfermos, ele foi libertar os cativos, ele foi orar pelas pessoas, ele foi fazer o bem pelas pessoas. Ele é o modelo, a gente tem que seguir o que ele faz. O derramamento do Espírito Santo empodera as pessoas a fazer o bem, não o contrário. Atos capítulo 10, versículo 38. Diz o seguinte: sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda a terra fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Ou seja, é a prova de que quando nós temos o Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem sobre nós,
automaticamente a nossa vontade é de fazer a bondade. A nossa vontade é de realmente realizar a bondade. E aqui eu quero entrar no último ponto, que é a verdadeira natureza de Pentecoste. Eu vou finalizar aqui. A verdadeira natureza de Pentecoste é equivocada. Existe um equívoco dentro da igreja que precisa ser corrigido. As pessoas acabam confundindo a natureza de Pentecoste com o estilo de pregação. Aquele eis que te digo. Acordou, varão? Mas a gente tem o hábito de achar que isso é pentecostal. Isso é Pentecoste. E isso, na verdade, é barulho. Não tem nada a ver com Pentecoste. Pentecoste é a gente querer realizar o bem pelas pessoas. Acabamos de ver isso na Bíblia. Não sou eu que estou dizendo. Não é uma interpretação pessoal. Nenhum lugar na Bíblia está dizendo que você pregar de uma forma mais enérgica é Pentecoste. Nenhum lugar. Nenhum lugar na Bíblia está dizendo que você sair rodopiando pela igreja é Pentecoste. Eu não tenho nada contra isso, pelo amor de Deus. Se você rodar, sinta-se à vontade aí na unção do helicóptero. Mas não estou dizendo que isso é Pentecoste. Pentecoste é nós entendermos que a presença de Deus esteve sobre nós. Automaticamente, nós queremos agir como Jesus. Isso é automático, é direto. Pentecoste nunca foi definido como barulho, como performance. Mas foi definido como presença. Não é manifestações extremas, mas é a presença de Deus. Cada um tem uma característica. Não significa que se eu não pregar de uma forma enérgica, eu não tenho o Espírito Santo. A gente precisa vigiar porque realmente ele é definido com um coração transformador. Pentecoste transforma o coração das pessoas. Pentecoste realmente faz com que o nosso coração transborde bondade. Faz com que o nosso coração transborde vontade de ajudar as pessoas. Essa é a natureza real de Pentecoste. Por exemplo, se amanhã você acordar e pensar, quem será que eu posso ajudar hoje? Aconteceu o Pentecoste na sua vida. Você foi realmente transformado, impactado pelo Espírito Santo. Porque uma pessoa que não tem o Espírito Santo não tem vontade de ajudar o próximo. Agora, quem é impactado pelo Espírito Santo tem vontade de ajudar o próximo. Quem é impactado pelo Espírito Santo reflete a bondade de Deus nas ações cotidianas, no dia a dia. Você tem vontade de cuidar das pessoas, de ligar para alguém que você percebeu que não veio no culto. Quem tem o Espírito Santo, perdoa quem magoou. Perdoa aquele que te magoou. Porque o Espírito Santo te dá a capacidade do perdão. É difícil perdoar. Infelizmente, a gente vê atos exagerados, manifestações exageradas, e talvez, momentos antes do culto, teve guerra dentro de casa. Será mesmo que o Espírito Santo estava ali naquele ato? Eu e a pastora, a gente já passou por algumas igrejas, e teve uma vez que eu tive a brilhante ideia de levar ela comigo numa agenda que eu não sabia onde era. E eu falei, amor, vai ser bem legal, vai ser uma bênção, a igreja lá é uma bênção, eu nunca tinha ido. Mas eu tinha certeza que seria uma bênção. E a gente foi nessa igreja. E a gente estava lá prestando culto e tal, né? E aí começou alguns, os peão da casa própria, os rodopios meio estranhos. Por que eu falo que é meio estranho? Eu não sou contra de verdade, mas porque uma mulher específica saiu rodando e ela bateu com a cara na parede. E aí a gente se perguntou, será que o Espírito Santo queria bagunçar com ela? Não faz sentido. O Espírito Santo estava bravo com ela, falou, então vai, agora vou te jogar na parede. Não faz sentido. Por isso que eu falo que às vezes a gente precisa vigiar. Pode acontecer sim, de você ser tomado pelo Espírito Santo e você não conseguir conter o seu corpo, você talvez cair, enfim. Mas o Espírito Santo ele não traz bagunça para o ambiente de uma forma com que não tem coerência. Automaticamente a gente já começou a ver outras coisas, como um pastor que colocava a mão no óleo, assim, o óleo vinha até aqui. O Tiago e a Jéssica estavam nesse dia também. O óleo vinha até aqui, assim, ele colocava a mão no óleo e jogava nas pessoas. Misericórdia! Já saía de perto assim, sangue de Jesus tem poder. Sei lá de quando era aquele óleo. Sei lá quantas vezes ele colocou a mão naquele óleo. Vai manchar a camisa, tudo. Mas obviamente, a parte isso, não era o óleo, mas as coisas que eram faladas, você via a ausência do Espírito Santo. Porque tinha uma altivez naquela pessoa, e eu não quero tomar o tempo de falar de Deus para falar mal de alguém, mas é só para vocês entenderem o exemplo que eu acabei de dar.
Aquela pessoa chegava numa irmã ou no irmão da igreja e falava, o que eu fiz por você? E aí a pessoa falava, o Senhor orou por mim e meu marido que tinha saído de casa voltou a falar comigo, ainda não voltou para casa, mas já é um começo. E aí chegava em outro, o que eu fiz por você? Aí a mulher falava, eu não enxergava, o Senhor orou por mim, eu voltei a enxergar. A pessoa não enxergava desde criança, mas quando ela abriu os olhos, a primeira coisa que ela falou é que olhos azuis lindos que o Senhor tem. Eu falei para a pastora, tem alguma coisa estranha. Como é que ela sabe que o azul é azul? Faz sentido. Apesar que o Espírito Santo pode ter soprado ali para ela. Mas enfim, o que eu quero dizer é que, às vezes, a gente quer exagerar um pouco e quer criar um ambiente pentecostal, porque na nossa cabeça, quando a gente lê, a gente fala que veio línguas como que de fogo, e realmente existem o falar em línguas, existem pessoas batizadas no Espírito Santo que falam em línguas, mas quando a gente lê aquilo ali, a gente já imagina que foi realmente um vento, uma bagunça, uma movimentação exagerada, e talvez não, talvez sim, mas talvez não. Eu não sou nada contra, se você quiser dar um glória a Deus aí bem avivado, pode dar, pelo amor de Deus, porque traz um ambiente avivado. Amém, tem pentecostal aqui, Deus é bom. Mas a gente precisa entender que, além disso, Pentecoste ou ser pentecostal é você cuidar do seu vizinho, é você cuidar de quem precisa, é você realmente trazer um alívio para quem está precisando. É realmente você ter um coração grato, que transborda alegria. Não tem a ver com quanto você tem na conta, mas tem a ver com quanto de bondade você carrega. Não tem a ver com você dar uma rajada de língua estranha, mas tem a ver com você ser coerente com o Espírito Santo e com a Bíblia. É muito importante isso, porque pentecostal é aquele que faz o bem, é aquele que realmente vê e vive a glória de Deus e transborda a glória de Deus sobre as pessoas. Automaticamente, aquele que é batizado em Espírito Santo, que quer sair falando em línguas é muito bom. Porque a forma que você fala automaticamente pode fazer com que outro também fale. O seu glória a Deus pode fazer com que outro tenha vontade da glória de Deus. A sua movimentação no culto vai fazer com que outras pessoas também queiram. Por isso que é importante. O avivamento começa individual. Então, se você se sente avivado, se você está afim de dar um glória a Deus, dá um glória a Deus, porque outra pessoa vai também ser avivada pelo seu avivamento. E é dessa forma que o avivamento começa. É dessa forma que começou Pentecoste. Era um que começava a falar em língua estranha, automaticamente o Espírito Santo já ia em outro, e outra pessoa também começava, porque, óbvio, o Espírito Santo ele não vai te fazer de marionete, você precisa dar lugar para o Espírito Santo. Você precisa abrir a tua boca e também falar, para que o Espírito Santo conduza a tua oração em línguas. A gente precisa viver isso dessa forma. A gente precisa se colocar à disposição de orar por alguém que está enfermo para que aconteça um milagre. A gente precisa se colocar à disposição de realmente orar fervorosamente para que alguém seja manifestado, para que o Espírito Santo se manifeste naquele lugar e a gente expulse talvez um demônio do ambiente. Só que isso precisa realmente partir de uma pessoa que esteja avivada. O avivamento é individual, depois ele passa a ser coletivo. Pentecoste é você entender que você traz o avivamento para o ambiente onde você está. Você traz a Pentecoste para o ambiente que você está, junto com a presença de Deus, junto com o Espírito Santo. E aqui eu já finalizo, se o louvor quiser se posicionar em nome de Jesus. O que Deus quer fazer hoje é simples. Só que é profundo ao mesmo tempo. Ele quer preencher espaços vazios. Ele quer transbordar aquelas pessoas que já estão cheias de óleo, mas às vezes está com vergonha, está com bloqueio. Ele quer realmente transbordar, talvez você que está cheio de unção para orar por alguém, para cuidar de alguém, para manifestar a bondade de Deus. Mas o bem da verdade é que as pessoas às vezes quando chegam aqui no ambiente de Europa, eu falo muito mais no ambiente da Europa, as pessoas ficam retraídas. E talvez em um outro ambiente tinha mais facilidade de dar glória a Deus, de orar por alguém, de se movimentar no culto. E hoje talvez fica retraído, fica com vergonha, fica com receio, não sei se eu posso, não sei se eu devo. Parece que o Espírito Santo no Brasil funcionava muito mais do que aqui. É como se o Espírito Santo no Brasil tivesse mais poder do que o Espírito Santo na Itália. Como que se ele chegasse aqui, ficou intimidado, porque tem o Papa, né? Cada um no seu lugar, né? Cada um no seu quadrado. E não é assim que funciona. O Espírito Santo ele é todo poderoso em todos os lugares. O nosso Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente e tem um motivo por isso.
E assim como o vento que encheu toda aquela casa e os discípulos que estavam ali sentados, eu tenho certeza que o Espírito Santo ele quer encher cada área da tua vida hoje. Eu tenho certeza que o Espírito Santo quer encher a tua casa, a tua família. Ele quer te encher de vontade de dar glória a Deus, de dar aleluia, de levantar realmente. Se você quiser sapatear, você vai sapatear, mas você vai entender o que você está fazendo em nome de Jesus. Eu creio que através de Pentecostes, seu casamento vai ser restaurado, teu ministério vai ser restaurado. Talvez você não servia mais na igreja, você está sentindo vontade de servir. Talvez você está com aquela sua guitarra lá, largada. E Deus está falando para você, você tem que tocar sua guitarra. Varão. Só que para isso acontecer, o Espírito Santo, a gente precisa dar lugar para o Espírito Santo. A gente precisa parar de, isso obviamente a começar de mim, parar de buscar só as coisas de Deus e realmente começar a buscar o próprio Deus. Realmente buscar a presença de Deus, parar de realmente esperar o vento horizontal, né, o vento de alívio momentâneo, realmente pedir para que o Senhor venha com um vento impetuoso que transforma, que liberta, que nos preenche. Salmo 143, versículo 3, diz: não ponha a sua confiança em pessoas importantes, nem confie em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. A minha e a tua esperança não pode estar em pessoa nenhuma, tem que estar em Deus. A nossa transformação, ela vem de Deus. E todos nós aqui hoje temos uma segunda chance de sermos preenchidos. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé, em nome de Jesus. Não há caos que o Espírito Santo não possa transformar, amém? Não existe problema que o Espírito Santo não pode transformar. Não existem vazios que o Espírito Santo não possa preencher. Deus Ele nos dá realmente a chance, a oportunidade de viver algo diferente que a gente nunca viveu. Talvez já passado o tempo de você vir na igreja realmente com a intenção de adorar o Senhor, com a intenção realmente de ser impactado, de buscar algo novo. Já passou da hora talvez de você começar a entender o que é caminhar com o Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo tem muito para oferecer, obviamente, mas às vezes a gente, por bloquear o Espírito Santo, deixamos de fazer com que outras pessoas vivam algo novo. Às vezes tem pessoas que vão ouvir de Deus somente da nossa boca. Existem pessoas que vão ver Deus através das nossas atitudes. Hoje é um dia da sua segunda chance, da minha segunda chance, de realmente fazer algo novo.